Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Viva Mais. Aqui o meu nome é Lasco e Visto e, de novo, vocês vão puxar minha orelha, mas eu estou sozinho. Eu não estou gravando com a Sara. A Sara, de novo, está em outro compromisso, na igreja também, está trabalhando, né, na obra e não pôde estar aqui com a gente. Mas eu vou tentar não fazer feio. Mas sabe por que eu não vou fazer feio? Porque hoje eu tenho um grande convidado, amigo, médico de formação, mas também com uma carreira vasta em gestão de saúde, né? A gente apresentou já em um outro programa o Dr. Vitor, então nós estamos indo numa linha parecida, porque aqui eu estou com um grande amigo chamado Dr. Moacir. Dr. Moacir tem uma vasta experiência no mundo da saúde e veio aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, mas mais importante do que isso, ele é meu irmão e o seu irmão em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Boa noite a todos. Uma baita responsabilidade, Lácio. Substituir a Sara. Mas eu gostaria de agradecer ao Lácio e à IPPP TV pela oportunidade de estar com vocês e, de alguma forma, contribuir com um pouco da vivência que eu tenho na área da saúde. Sim, e como cristão. Que eu acho que é mais enriquecedor ainda. Né? Sim. Porque é um discurso que nós costumamos ouvir com muita frequência na área da saúde, que ser médico é uma missão, ser médico é algo sublime, mas eu não tenho certeza, que ser médico é um chamado de Deus. Tal qual um pastor tem a investidura de um ministério, tal qual cada cristão deveria colocar diante de Deus a sua vida e buscar o ministério para o qual Deus o chamou. Eu entendo que o ministério que Deus me deu foi saúde. Né? Ah, tenho certeza. Saúde, ser médico. Minha esposa também é médica. Sim. E às vezes, em situações específicas, um fica olhando para o outro e diria assim: eu acho que você não seria outra coisa senão médico, senão médica. Né? Então, a gente tem muita gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Sim. De poder exercer um ministério, de poder levar o reino de Deus através do testemunho e através também da nossa profissão. Sem dúvida, sem dúvida. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu mais uma vez vou fazer a pergunta porque eu adorei ela e eu acho que para você ela é muito propícia também. É uma pergunta roubada no bom sentido de um outro programa, da Carol, que é a pergunta: quem é Jesus Cristo para o Moacir? Bom, o Moacir tem 65 anos, 40 e poucos anos de carreira médica, fiz cirurgia geral, depois fui para a área de gestão, mas eu me converti aos 17 anos. Eu era o único cristão protestante de uma família católica não praticante e fui evangelizado por um amigo e durante o cursinho, pré-vestibular, nós começamos a estudar junto, dividir tarefas juntos, e ele começou a falar de Jesus para mim. E numa ocasião, num retiro, ele me convidou, eu fui, e lá eu encontrei Jesus. Eu tive uma vida cristã inicial muito atribulada, porque meus pais, apesar de não serem praticantes, eles viam a minha conversão como um fator que poderia atrapalhar a minha vida futura. Então, passei por alguns momentos bem delicados, mas eu acho que isso só serviu para fortalecer minha fé. Então, isso também serviu para reforçar, eu creio que o Espírito Santo usou isso tudo, para reforçar o chamado que ele tinha para mim, para a área de saúde. E era interessante lá que durante a faculdade, durante a residência, eu percebia que muitos dos meus colegas, eles tinham uma dificuldade de entender misericórdia, de entender empatia, de olhar para aquela pessoa que estava sofrendo, passando por uma situação qualquer que necessidade de apoio médico, apoio hospitalar, enfim, de olhar aquela pessoa como uma pessoa que merecia o nosso respeito, entende? Sim. Então eu acredito que Deus
na sua infinita misericórdia, me deu a oportunidade de passar por várias situações que reforçou na minha vida, na minha formação como médico, a questão de ter esse olhar de empatia, ter esse olhar de acolhimento, de se colocar no lugar do outro. E quando a gente vê Jesus viajando pela Galileia, lidando no dia a dia com os seus discípulos e falando da outra face, anda mais uma milha, né? Sim. Isso na área da saúde é muito importante, porque a maioria das vezes as pessoas têm a doença em si, tem a carga emocional que está envolvida, que é consequência da doença, do sofrimento, da dor. Então eu creio que isso foi muito bom. Jesus me fez muito bem, não só me tirando do inferno, tirando da morte, né? Além da vida eterna. Mas a vida que ele me deu, eu não tenho dúvida que eu provavelmente com isso, eu me tornei uma pessoa mais sensível ao sofrimento, entende? Claro, sem dúvida. Eu me recordo aqui, tem um estudo muito interessante, foi feito numa universidade americana, que compara o comportamento de médicos e de pacientes em situações de grande sofrimento, em situações de doença grave, em situações de doenças terminais. E esse estudo, ele focou a questão da religiosidade perante o sofrimento. E esse estudo foi conduzido por um ateu, né? Bem verdade que depois de alguns anos ele se converteu. Mas, enquanto ateu, enquanto líder desse estudo, ele mostrou que o cristão, diferentemente de outras religiões, o enfrentamento do cristão diante da morte, diante do sofrimento, como paciente e como equipe cuidadora, gera uma qualidade de vida melhor para o paciente e o desfecho, né? a coisa da momentos antes da morte, há uma serenidade que envolve o paciente e há a preocupação de envolver a família que ele está deixando, no sentido de semear a esperança, semear de que ele não está indo para outro mundo desvinculado do que ele está deixando aqui. Sim. E que o laço, que a proximidade que ele tem com Deus, né? Aquilo que ele viveu enquanto saudável com Jesus, ele não quer que as pessoas esqueçam, porque Jesus é aquele que estava com ele saudável, sadio. Jesus é aquele que está com ele num leito à morte, com dor, com sofrimento, e ele passando por isso, ele vai para onde? Para perto de Jesus. Amém. Então o sentido da vida para a gente enquanto profissional e o sentido da vida para aqueles que passam por situações dessa é muito diferente. É. A certeza da salvação, a certeza de que aquele que cuidou de cada um de nós, da nossa família, que está cuidando da gente enquanto sofrimento, é o mesmo que vai nos receber. Entende? Então eu acho que Jesus faz toda a diferença na minha vida, como pessoa, né? Como alguém que hoje tem certeza de onde veio e para onde vai. Como também eu não saberia como seria a minha vida profissional sem Jesus, né? Eu tenho colegas que são ateus, tenho colegas que têm algum grau de religiosidade, mas que muitas das vezes, passando por essas situações perante o paciente e a família, eles evidenciam a angústia e o desespero deles. Com certeza. Entende? E eu fico me imaginando numa situação. Alguns anos atrás eu passei por um problema sério de saúde, minha esposa também passou por um problema sério de saúde, e eu sempre digo assim, né? Deus nos usa naquilo que anteriormente Ele nos permitiu vivenciar, né? Então, quando você olha, por exemplo, para aqueles grupos de apoio nas igrejas que estão relacionados à drogadição, uso de drogas ilícitas, né? Sim. De um modo geral, a liderança passou por esse problema.
Então ele tem a propriedade, ele tem a condição de falar que eu passei por isso que você está passando, eu vivi isso que você está vivendo, Jesus me libertou, me transformou, me salvou e hoje eu estou aqui dizendo para você que continue conosco. Acho que esse é um ponto tão impressionante. Acho que todo mundo que passou por um problema grande, seja perda de alguém ou uma crise profissional, financeira, etc., grave, ou perdeu filho, neto, aconteceu alguma tragédia, a gente, dá para citar, mas quando a gente passa, Sim. o quanto esse sofrimento nos forja para algo melhor, né? Sim. Para algo que a gente fala, nossa, por mais que tenha doído, por mais que a saudade fique, né, quando a gente perde alguém, ou mesmo que a gente tenha perdido tudo, lá na frente a gente consegue, né, fazer isso que você comentou agora, né? Acho que inclusive eu queria a tua perspectiva nisso, porque como médico, e se relacionando com os pacientes, que eu tenho certeza que você se relaciona com as pessoas, você consegue enxergar isso de longe, né? Você vendo que o sofrimento que eventualmente chega na vida das pessoas, no final, coopera para o bem, né? Todas as coisas. Todas as coisas. E você vê de camarote, né? Essa promessa acontecendo, né? Essa palavra que a gente lê tantas vezes na Bíblia, acontecendo no dia a dia das pessoas. Veja, eu hoje não, há mais de 15 anos que eu não faço cirurgia, que eu não executo a atividade assistencial, há talvez 15, 16, 18 anos, eu trabalho com a área de tecnologia. Sim. Então hoje eu trabalho em 2 empresas de tecnologia na área da saúde. Sou casado há 27 anos, minha esposa é médica, eu conheço minha esposa há 42 anos. E vocês começaram então com 10, brincadeira. Tão jovem. Não, nós temos uma história de vida bastante interessante. Eu já vou perguntar isso para você, é muito legal. Mas Rita foi pediatra, eu fui cirurgião. Né? E os dois enveredaram para a questão da gestão. Ela trabalha em operadora de saúde, ela hoje trabalha como gestora de um hospital de cuidados paliativos. Ela hoje lida com o fim da vida. Tá? Sim. E o que eu percebo há 8 anos atrás, no mesmo ano, ela descobriu um câncer no intestino e eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Então, no início do ano, ela fez uma cirurgia, retirou um segmento, um pedaço extenso de intestino. E no meio do ano eu fiz uma cirurgia cardíaca. Então, e nós tínhamos Davi, na ocasião, deveria estar com os seus 14 anos, 13. E Catarina com 7, 8. Então, às vezes eu acordava à noite, procurava a Rita na cama, ela não estava, ela estava no quarto, com as crianças orando, chorando, e dizia assim, se eu for, você vai cuidar dele direitinho? Eu falei, claro, filho. E aí eu virava para ela e falei, e se eu for... Caramba, que situação. Mas veja, uma ocasião, no nosso devocional, ela leu lá no Salmo que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até se tornar dia perfeito. Né? E foi nesse período, né? E ela olhou para mim e falou assim, Deus coloca na nossa frente desafios, não é? Eu falei, sempre. Mas ela, não, eu estou falando no sentido de como é que eu posso entender que Deus me olha como justa, Deus te olha como justo, e a gente passando por essa situação. Né? Mas, graças a Deus, nós passamos por tudo isso. Ela ficou com aquela bolsinha no intestino, na pele. E minha esposa é vaidosa, ninguém acredita na idade que ela tem. Eu brinco com ela de vez em quando a gente sai na rua, as pessoas olham para mim e dizem assim, ah, que velho indecente, andando com uma moça
20 e 30 anos. E ela saiu 2 anos mais nova que eu, mas fisicamente ela tem uma aparência muito mais nova, ela é muito mais jovial, enfim. Mas. Seu corpo teve mais experiência, né? Sim, sim. Se a gente for olhar para a questão da epigenética, você vai entender o que eu estou falando. A genética foi muito bondosa com ela. Mas a questão de passar pelo vale da sombra da morte, de um lado, né? Sim. E olhar para a vida do justo é como a luz da aurora. Passado esse período, né, ela fez a cirurgia, 6 meses depois fechou aquele pedacinho do intestino que estava para fora, colocou para dentro do intestino. A gente passou a considerar a data de cirurgia dela como o 2º dia de aniversário dela. Então hoje eu comemoro. Gosto tanto dela que eu comemoro o aniversário dela 2 vezes por ano. Olha, isso é seu bom marido, dá presente 2 vezes no ano. E aí, há 2 anos ela teve alta, e depois de 5, 6 anos. Graças a Deus. Curada. E aí um dia ela virou para mim e falou assim: agora eu entendo por que a gente passa pelo vale da sombra da morte. Olha só. E por que a nossa vida é como a luz da aurora. Porque hoje ela cuida de pessoas que passaram por essa situação, só que não tiveram a bênção que ela teve. Sim. Entende? Dias atrás ela contava para mim, e ela, é o que eu falo para ela, o chamado de Deus para ela é um chamado muito especial, porque às vezes ela perde 2, 3 pacientes por semana, pessoas com doenças graves, às vezes nem pessoas idosas, pessoas novas, mas com doenças graves, né? E esses dias a gente estava vindo para São Paulo juntos e ela estava falando para mim. Ela se envolve emocionalmente com as pessoas, com os pacientes, com as famílias, né? Então ela estava falando para mim que, passado uns dias do falecimento de uma determinada paciente, a família foi até o hospital e a família soube de alguma forma que ela gostava de pudim de leite. A família levou um pudim de leite para ela. Olha só. E a família falou para ela, não exatamente com as mesmas palavras, mas falou que a postura da senhora, o envolvimento da senhora aliviou o nosso sofrimento. E quando a nossa mãe passou, a gente teve assim, a serenidade de encarar tudo isso. E eles eram de religiões orientais, alguma coisa assim, mas teve um dia que a paciente pediu para a Rita orar por ela. Olha só. E Rita orou, e um dos filhos virou para a Rita e falou assim: eu estou só esperando passar isso tudo, doutora, mas eu quero um dia na igreja da senhora agradecer a Deus pelo que aconteceu com a minha mãe. Entende? Então, de novo, a gente não conhece, né, os desígnios de Deus. A Bíblia fala que o que ele pensa a respeito da gente é melhor do que os nossos próprios pensamentos, né? Então, o que eu tenho para dizer, Laci, é assim, muitas das vezes a gente passa por situações difíceis na vida, não estou falando só em termos de saúde, não, provações, mas eu não tenho dúvida que essas provações, Deus não só permite, como ele, na inteligência dele, ele promove isso, né? Eu sempre digo para os meus filhos que eu nunca vi um estudante de medicina entrar na faculdade sem ter feito vestibular. E aí, para usar a linguagem deles, né? Como é que você passa de uma fase para outra? Você é aprovado, né? Você não sobe de fase no jogo, no videogame, só dizendo assim: ah, não gostei dessa fase, vamos para a próxima. Não! Você precisa passar. Você sofre, você tem que pular aquela pedrinha, quando você vai pular a pedrinha, você cai e volta, né? Então, de novo, né? De vez em quando a gente tem que fazer uma prova. Às vezes escrita, às vezes múltipla escolha, às vezes com muito choro, às vezes com muita sensação de solidão, de que eu estou perdido, que Deus me abandonou. Mas quando sai o boletim, né, quando você vê aquilo que Deus de fato queria para você, aí o nosso coração se acalma. Eu acho que isso faz uma grande diferença na nossa vida, e já focando um pouquinho em saúde, né, porque quando Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né,
Eu estou me recordando aqui, ano passado, o nosso pastor, num determinado mês, ele convocou a igreja toda para fazer uma série de atividades para perder peso. Opa, aí sim. E aí, ele Que pediu, legal. o primeiro dia do mês, isso foi durante 3, 4 meses. Primeiro dia do mês, do período que ele faria isso, ele pediu para todo mundo escrever uma mensagem para si próprio, com peso e com uma meta que gostaria. Ele alcançou a meta dele, ele emagreceu 10 quilos. Olha só. O pastor Sirian já pesou quase 140 quilos. Ele perdeu 10 quilos. Entende? Então, eu acho que se a gente entende que mudanças de hábitos são provas, e são provas diferentes, porque às vezes você, na mudança do hábito, você deixa de encarar a privação da Coca-Cola, a privação da pizza, às vezes na quantidade, no volume que você está acostumado a comer. Sim. Você está trocando, né, algo que tem um prazer muito fugaz, muito rápido, por algo que é mais permanente. Entende? Então, se a gente olha hoje o contexto do mundo, né, o mundo ocidental hoje vive uma epidemia de obesidade. Vive uma epidemia de câncer. Epidemia de gente que não dorme bem. Às vezes só por conta da obesidade, né, por conta do estresse. A apneia. A apneia do sono está mais relacionado à obesidade, da gordura que se infiltra na base do tórax, do que estresse e ansiedade por si só. Entende? Então, eu acho que se a gente consegue hoje, e a gente está caminhando para isso, né? Porque eu entrei na faculdade, saí da faculdade, e a palavra-chave de tudo aquilo que eu aprendi era doença. Nós não aprendemos a lidar com saúde. Nós aprendemos a lidar com doença. Tá? E durante muito tempo, doença infecciosa era o problema. Quantas pessoas morreram por causa da peste negra? A gripe, né? O que acontecia na época de Jesus? Na época de Jesus, a expectativa de vida era 35 anos. Jesus, quando morreu, ele tinha 60 anos na idade de hoje. Entende? Sim. Porque assim, passou de 40 anos, ou você tem uma genética muito boa, ou você nunca teve uma infecção dentária, nunca teve uma infecção no dedo do pé. Porque uma infecção dentária na época de Jesus matava. Tinha antibiótico? Não tinha. Antibiótico tem 100, 120 anos. Entende? Então, assim, hoje nós vivemos uma sociedade que, de certa forma, tem alguma coisa vinculada a uma falsa abundância. Tá? E hoje o que é que mais mata no mundo? Erro alimentar, maus hábitos de sedentarismo e de alimentação. Entende? Que se traduzem em doenças cardiometabólicas e por aí vai, né? Isso. Cada doença aparece em cada pessoa de uma forma diferente, né? Mas sim. é isso, né? Eu olho pro... Eu olho para essa tua história e me vem, né, que esses aprendizados que a gente vai tendo. Então, no último episódio, né, falando com o Vitor, né, nosso amigo em comum, tá falando que Deus vai falando com a gente pela palavra, mas também de umas formas diferentes, né? Então ele vai dando umas pancadinhas, né? E acaba que na nossa vida, a saúde, nosso corpo apita algumas vezes, né? E começa a mostrar pra gente o que tá errado. E se a gente escutar e fizer, e entender que é uma fase e que a gente precisa passar por ela, a gente vai, vamos dizer, a gente vai colher alguns benefícios, né? Sim. Vamos falar assim. Deixa eu só fazer um breve intervalo. A gente já continua, esse papo tá muito gostoso, só para vocês ouvirem a mensagem dos nossos patrocinadores.
mais de 10 anos dedicados à reumatologia, a doutora Thaisa Simões construiu uma trajetória de excelência e cuidado. Com residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, sua experiência se traduz em um atendimento de alta qualidade, diferenciado e acolhedor. Se você sofre com dores e problemas como artrite, artrose e osteoporose ou doenças autoimunes, a doutora Thaisa Simões está pronta para receber você. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Imagine ter um guardião da sua saúde disponível a qualquer hora, todos os dias da semana. Com a telemedicina, cuidar de você e de sua família nunca foi tão fácil. 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando ao seu lado oferecendo consultas médicas virtuais e orientações personalizadas. E quando você combina isso com um seguro de vida abrangente, então está investindo não apenas na sua saúde presente, mas também no futuro daqueles que mais importam para você. Cuide-se agora para viver com tranquilidade sempre. Solicite nosso contato. TGL Consultoria. Ô, Moacir, agora você vai ter que contar. Conta um pouquinho da tua história, né? Sua história com Rita, como é que se desenrolou, né? Esses 51 anos, né? Mais ou menos. Não, a gente... É uma história boa. Eu sou, de novo, eu sou casado há 27 anos, agora dia 16 de fevereiro a gente completa mais um ano. Eu vou dar outra medalha para ela, porque me aguentar tanto tempo não é para qualquer um. Mas nós trabalhamos juntos. Assim que nós nos formamos, eu tenho um ano e meio de formado à frente dela. Nós trabalhamos juntos num hospital. Nós somos cariocas, né? E trabalhamos juntos em Niterói, no mesmo hospital, durante um ano e meio. E aí a gente seguiu caminhos diferentes, né? Eu vim para São Paulo, ela continuou trabalhando no Rio, morando em Niterói. Na ocasião, eu acho que ela já era noiva, e eu em São Paulo sem saber de nada o que estava acontecendo. Ela casou, com 11 meses de casado, ela e o André, o esposo dela, tiveram meningite, e o André faleceu com 11 meses de casado. Então minha esposa ficou viúva com 11 meses de casado. E eu aqui em São Paulo me afastei de Deus, me divorciei, né? Tinha 2 filhos pequenos, me divorciei, e aqui em São Paulo, e aí uma ocasião eu fui ao Rio de Janeiro, porque tinha um projeto lá, e nesse projeto, em algum momento, eu teria que ir na operadora de saúde que ela trabalhava para negociar uma conta hospitalar. E lá fui eu, voltei na operadora, e era a operadora que a gente tinha trabalhado desde o primeiro ano de formado, né? Sim. Então eu fui no prédio, conhecia todo mundo, colegas de turma, gente que dava plantão comigo, todo mundo tinha alçado o voo, né? Um era diretor disso, outro era diretor daquilo. E num dado momento, o Biagio, que era meu colega de turma de faculdade, que era diretor, hoje ele é diretor de um hospital em Niterói, ele virou para mim e falou assim: Moacir, lembra Rita de Cássia, que trabalhou com você na UTI neonatal? Eu falei: lembro. Então, ela trabalha aqui no andar de baixo, de cima, acho que é de cima. E ela está lá hoje. Eu falei: ah, tá, lembro dela. E aí terminamos, resolvemos tudo, e eu fui lá, apertava o botão do elevador, o elevador subia, descia, e não parava, né? E eu com pressa para voltar para Niterói. E aí eu virei e falei assim, vou lá para ver como é que ela tá, né? E eu me recordo que na ocasião que a gente trabalhou junto lá atrás, nós estudávamos para residência médica, e às vezes a gente ia para casa dela, e a mãe dela, a dona Valdileia, fazia uns lanches maravilhosos. Aí eu fui lá falar com Rita: oi Rita, tudo bem? Eu me lembro qual era a roupa que ela usava. Ela estava com um taillé de flores, uma saia
azul, uma camisa bege. Olha só. E aí começamos a conversar e tal. E dona Valdileia, ela começou a chorar. Mamãe está com câncer no cérebro, já fez uma cirurgia e a condição de qualidade de vida dela está muito ruim. Eu pensei comigo mesmo, caramba, vamos falar de outra coisa para mudar um pouquinho de assunto, né? Falei, então, eu soube que você casou, como é que tá André e tal. Ela começou a chorar mais ainda. Você não soube? Falei, não, o que aconteceu? De bola fora, né? Eu tinha dado uma, dei uma maior ainda. Joguei a bola fora do ginásio. André morreu. Ela me contou a história. A gente tá dando risada aqui, mas... Não, mas na ocasião foi... E aí eu virei para ela e falei assim, ela estava morando no Rio, para ficar mais próxima da mãe. Aí quando terminou a conversa, falei para ela, falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar terminar o seu expediente, eu vou sentar ali fora e quando terminar eu vou com você até a sua casa para ver sua mãe. Que aquilo me deixou extremamente incomodado. A mãe dela é uma pessoa super atenciosa, professora universitária, mestrado, doutorado, ficou viúva cedo também. E ela cuidou de 3 filhos, os 3 filhos fizeram faculdade, 2 meninas fizeram medicina, Arthur fez economia. Bom, enfim, eu esperei, daqui a pouquinho ela saiu, virou assim para mim, não vou ficar aqui até 5 horas, vamos embora. Naquele dia a gente começou a namorar. Olha só. Namoramos um tempo, casamos. Na ocasião, meu pai também estava doente. Meu pai já estava em home care já há quase 2 anos, que ele fumava muito, ele teve um problema sério no pulmão. Ficou com aquela traqueostomia mais de 1 ano em casa. Caramba. Então, no intervalo de talvez 6, 8 meses, eu perdi meu pai e ela perdeu a mãe dela. Então, eu digo para você de novo, né? Eu acho que isso serviu para não só fortalecer a união dos dois, né? O casamento dos dois, mas também nos deu a propriedade de olhar para o paciente e lembrar disso tudo. Sim, é outra. Entende? Então, eu acho que Deus nos preparou. Ela sempre fala disso para as pessoas, né? Ela conta a história dela, ela tem uma forma de falar, uma forma de abordar que encanta realmente as pessoas. E muitas das vezes, isso a literatura médica fala, né, que a capacidade de comunicação do profissional implica muito na aceitação, muitas das vezes, de uma doença irreversível, e muitas das vezes também ajuda a preparar a pessoa, a família, para o desfecho que não é dos mais agradáveis. Né? Sim. Então, a base da nossa vida conjugal foi muito difícil. E isso só serviu para reforçar a nossa união. É o nosso papo do começo, né? Que tudo coopera para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. E ela fala mesmo para as pessoas. Perdi minha mãe, perdi meu esposo. E isso me qualificou melhor para a vida. Né? O que forma marinheiro não é mar calmo, né? Sim. É tempestade. E muitas das vezes a gente se vê envolto em situações que a gente se pergunta por que Deus está permitindo que eu passe por isso. A questão não é Deus permitir, Deus precisa que você passe isso. Porque se você não passar por isso na sua vida profissional, no seu ministério, né, Deus vai ter dificuldade de usar. Entende? Então, eu acho que esses momentos difíceis que a gente ainda tem lembrança, ainda tem cicatriz. Não tem a ferida aberta, Sim. mas tem cicatrizes. E essas cicatrizes nos, de certa forma, qualificam a cumprir a missão, cumprir o chamado de Deus de uma forma mais humana, mais real. E de vez em quando as pessoas vêm falar para mim, a gente faz parte da capelania da nossa igreja, né? E alguns anos atrás a secretária do nosso pastor teve uma doença neurológica grave que ela aos poucos foi perdendo a força muscular.
Sim, alguma degenerativa. Isso. Até que chegou um ponto que ela não conseguia mais sair da cama, teve um ponto que ela precisou usar respirador e faleceu. E a família tem Rita como referência. Na hora que na hora que precisava de ajuda para levar a Vanusa para o hospital, quem foi? Fui eu e Rita. Né? Que legal. Então quem tirou a Vanusa da cama para levar para o hospital fui eu, e até hoje a família fala, só se não fosse o senhor, nenhum médico tirava. Como se isso fosse algo que não estivesse dentro da minha capacidade como médico de fazer. Né? Então o que eu diria assim, eu não vejo lá como separar saúde física, mental, de espiritualidade. Entende? Eu não vejo como fazer essa separação. Porque a visão que Deus dá para a gente é que é uma coisa só. A gente tem alma, espírito, tem corpo. Entende? A gente sabe da finitude daquilo que o pecado operou no nosso corpo, que gerou a morte. Mas a gente sabe também da operação de Deus no sentido de preservar a gente para a eternidade. Sim. E aí, de novo, né, quando eu vejo o mundo cristão, as igrejas, e eu vejo a dificuldade que as pessoas dentro e fora da igreja têm de manutenção da saúde, né? O quanto o sujeito que é hipertenso lembra de tomar o seu remedinho todo dia. O quanto que o sujeito que é diabético lembra que ele não deve comer um pudim de leite inteiro. Né? O quanto a pessoa que tem sobrepeso e tem uma dor lombar, ele sabe que se ele perder peso, se ele começar a caminhar, se ele fazer exercício, sim, a dor passa. Né? E às vezes a gente usa subterfúgio para fugir dessa responsabilidade e transfere a nossa responsabilidade para uma canetinha, né? Para uma medicação que vai amenizar o sofrimento, mas não vai me responsabilizar melhor daquilo que... Né? Eu acho que isso é tão... Entendi. Nossa, isso é tão profundo, porque você ser responsável, assumir a responsabilidade da própria vida, né? A gente tem, né, como cristão, como maridos, né? A mulher tem a responsabilidade dela, o marido tem a responsabilidade dele, mas a gente virar responsável, sim, e não tem ninguém com a maior responsabilidade do que a gente mesmo no nosso próprio corpo, né? E a gente vem, acho que é muito legal você comentar isso, até para quem está escutando, entender que na média a gente não pode generalizar de jeito nenhum, porque a gente inclusive teve um episódio aqui muito legal com o próprio Vitor comentando sobre isso e como ele pensa diferente, mas a gente vive um mercado de saúde que muitas vezes ele não está pensando na nossa saúde. Ah, sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É cruel, mas se você olhar hoje a atuação da indústria farmacêutica, se você olhar hoje a atuação de indústrias de tecnologia voltadas para a saúde, né? Algum tempo atrás, um presidente de um grande laboratório que foi quem mais produziu vacinas na época do Covid, ele falou que o papel principal da indústria farmacêutica hoje é tornar a doença aguda em crônica e não curar a doença que talvez tivesse condição de ser curada. Então, hoje um câncer, por exemplo, a finalidade maior da indústria farmacêutica hoje não é curar o câncer, é manter a doença presente por mais tempo possível para consumir a medicação. Né? Imagine você que hoje a medicina tem capacidade de gerar tratamentos para a cura definitiva da diabetes, de fazer transplante de determinadas células para o pâncreas, para produzir os hormônios necessários para equilibrar o nível de açúcar no sangue. Mas se eu fizer isso, como é que vão ficar as indústrias de insulina, de medicação oral? Hã? Então Você está falando que tem os incentivos, né? Os incentivos. A gente chama isso de incentivo oblíquo. Porque o incentivo principal seria se eu pudesse
curar. Se eu pudesse dar uma única dose de medicação e o sujeito está liberto daquela doença. Entende? E às vezes transformar comportamentos, às vezes transformar reações em doença. Entende? Então, se você olhar como é que era a população americana antes da década de 1920, que era basicamente uma população rural, uma família com mais de 6 filhos, e que consumia gordura animal. Uma quantidade absurda. Animal. E naquela ocasião não tinha óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, não tinha nada disso. E naquela ocasião a taxa, a incidência de doença cardiovascular, a incidência de infarto, a incidência de AVC era baixíssima. Entende? Da mesma forma que a incidência de obesidade. Sim. Aí um belo dia alguém pensou, quando começou-se a trabalhar a indústria do petróleo, o petróleo produzia gasolina, mas sobrava muito insumo dentro do petróleo, que não era gasolina. O que eu faço com isso? E aí eu comecei a enxergar, enquanto executivo empresário, né, a possibilidade de tornar aquele refúgio, por assim dizer, em algo que poderia ser usado pelo ser humano. A primeira coisa que se pensou foi o quê? Alimento. Então, se você olha como é que é a receita de um dado alimento, há 50 anos atrás, né, eu sigo um médico americano que ele mostra isso com muita frequência. Como é que eu fazia um presunto cozido há 50 anos atrás? Era presunto, sal, pimenta do reino. E hoje? É presunto e mais 12, 15, 17 corantes artificiais e alguns que notoriamente a gente sabe que induz câncer de estômago e de intestino. Dois produtos que as crianças devoram com muita frequência, uma goma e um chocolate, há alguns meses atrás foi levantado que o nível de um metal pesado, parecido com mercúrio, sim, nesses dois produtos é acima do limite tolerável. Entende? Então veja, tem toda uma indústria da alimentação e uma indústria da doença, eu não posso falar que é saúde isso, né? Sim. Envolvido na cronificação da doença e envolvido na indução de outras situações que de alguma forma atrapalham o bem-estar, o equilíbrio. Então, meio que, se eu pudesse fazer uma metáfora aqui, é a nossa experiência de cristão no mundo, né? Exato. A gente tem duas forças. É isso mesmo. A gente tem uma força boa, isso. que é Jesus puxando nossos irmãos, então tem uma parte da saúde que é boa, que tá te falando, faz exercício físico, quando tiver um problema eu venho te ajudar, mas também tem o mundo, isso. né? Tem o mundo isso. caído que tá do outro Sim. lado, puxando você, e é um desafio de passagem de fase. Sim. Não, eu tenho um amigo que ele fala, né? Por que Jesus falou que a porta é estreita? É pra gente deixar de ser gordinha? Mas por que ele falou que a porta é estreita, né? E se a gente for imaginar quais são as artimanhas que o diabo tem para afastar a gente de Deus, esses dias eu fui num grande supermercado e eu contei, ele tinha 32 corredores. Caramba, tá. E tinha, corredor que eu falo é um bloco de gôndolas. Sei. Tá? Sim. Ele... E desses 32 blocos de gôndolas, só tinham 3 blocos de gôndolas de produtos secos saudáveis. E na área de fruta, legumes e carnes sem conservantes, não tinha mais do que 7. Entende? Então a oferta... Hoje a oferta de um biscoito feito de isopor custa R$1. Se você for procurar uma pipoca sem conservante, sem gordura trans, custa R$20. Então, a indução da indústria em tornar, até mesmo a questão de impostos, o imposto sobre o produto industrializado, ultraprocessado, é menor do que o imposto do ovo de Páscoa, que é feito só com cacau, leite e açúcar mascavo. Olha só. Entende?
Então, quando a gente olha a porta estreita e quando a gente olha o que nos é oferecido, né? O que quando você olha hoje para dentro da sua casa, né? Você tem uma televisão, ela tem controle. Você já pensou quando foi a última vez que você ficou levantando e sentando para ajustar um controle na sua televisão? É o controle, né? Controle. Sim. Eu faço um paralelo de facilidade. Se você pegar uma pessoa hipertensa e disser para ela, você vai fazer dieta, vai tomar medicação e depois de 4, 6 meses a pressão vai estabilizar e você vai precisar o resto da vida tomar medicação. O resto da vida você não vai poder comer aquela quantidade de pizza, muito menos consumir aquela quantidade de refrigerante. Como é que se processa a minha aderência a isso? Nossa. Entende? Sim. Quase impossível. Né? Então, eu acho que quando a palavra fala que a gente é o templo do Espírito Santo, será que a gente está colocando lixo para dentro de casa? Né? Será que eu estou... Pois é. A preguiça é um pecado? Glutonaria é um pecado? Sim, frutos da carne, tá lá. Então, tá lá a palavra. Então veja, de alguma forma a gente tem que vencer essa barreira que o próprio diabo coloca na nossa frente. E está mais do que provado cientificamente, Lácio, que comer bem, praticar atividade física, isso produz hormônios no nosso corpo que estão relacionados a prazer, a satisfação, entende? Nossa, sem dúvida. E isso estimula a nossa capacidade de conviver melhor com os nossos problemas, entende? Uma brincadeira que eu faço aqui no programa é sobre sono, porque acho que eu falei isso outro dia aqui no programa, e eu penso isso muitas vezes. Eu sinto que a minha conexão com Deus, de sentir, de estar orando, de estar mais consciente em relação à palavra que eu estou lendo, é completamente diferente quando eu tenho uma boa noite de sono e quando eu não tenho uma boa noite de sono. A relação. E eu fico pensando aqui, a gente fala, né? Alguém tá no ministério da recepção da igreja e dorme mal, tá tudo mal-humorado. Como é que vai fazer um bom trabalho? Não vai. É não impossível. Vai. Não vai. Não vai. A gente perde a vontade de trabalhar bem, porque a gente dorme mal ou come mal, né? Fica se sentindo mal no dia seguinte. Então, o nosso corpo, né, e as nossas decisões nesse tripé aí que você falou, né, colocando o sono no meio, ele influencia inclusive como a gente é como cristão. Sim. Né? Como a gente entrega o nosso tempo para Deus fazendo aquilo que ele pede para a gente, né? Sim. Tem uma responsabilidade muito importante, né? Sim, de novo, né? São hábitos que você cria e que, depois de incorporado esse hábito, eu criei o hábito do devocional de manhã cedo, né? Sim. Então, às vezes, por questão de pressa, eu não faço. Às vezes eu faço quando eu estou no metrô. Mas não é a mesma coisa, né? Então, eu fiz há uns 2 anos atrás um curso na igreja sobre a questão de comportamento, né? O eixo é como que eu deixo de ser reativo e como eu passo a ser proativo. Porque a reatividade está relacionada a sentimento de culpa, né? A sua autoestima, a questão de você fazer um julgamento inadequado de você mesmo. E a proatividade está relacionada a você, muitas das vezes, cumprir alguns mandamentos que Deus coloca para a gente, né? E a gente, talvez, com uma certa frequência, a gente procrastina e a gente tenta brincar com Deus, né? É uma barganha, né? Sim. Não, eu vou deixar de fazer porque eu sei que ele vai me perdoar, ele me ama. Aliás, eu tenho você me fez lembrar agora,
que tem um livro famosíssimo que eu recomendo a leitura. O nome do livro é horrível, parece tem cara mesmo de livro de autoajuda, assim. Mas é um livro muito bom, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, alguma coisa assim. E ele faz um paralelo em relação à história da proatividade, né? Se eu não me engano, o autor é cristão. É cristão, já faleceu há alguns anos. Ele faleceu andando de bicicleta. Já era um senhor bem longevo e faleceu andando de bicicleta. Mas estava andando. Andando de bicicleta. Olha só, e aí ele fala da proatividade, que ela é muito importante na nossa vida, porque significa que ser proativo é quando a nossa honra e a responsabilidade conosco, ou nesse caso, né, com Deus, que a gente está fazendo um voto até maior de tentar seguir os caminhos de Jesus, ele é mais forte do que as nossas emoções e os nossos sentimentos. É quando o nosso sentimento é subjugado pela nossa honra. Falar, não, eu falei que eu ia fazer aquele devocional, mas aconteceu um monte de problema, eu cheguei 11 horas da noite, mas não, vou fazer. Eu me comprometi, eu vou fazer. Eu me comprometi que eu vou pra academia, eu fiz um voto, eu vou fazer. Então, acho que tem esse lado, né, da gente não barganhar com Deus, né? E veja, amor para mim não é sentimento, amor para mim é uma ação prática, porque quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, Jesus veio na terra, não foi para passear, nem tomar água de coco embaixo de um coqueiro. Ele sofreu, ele morreu, sobre as suas costas tinha pecado de... Quantos bilhões de pessoas passaram pelo mundo até hoje? Estava em cima das costas dele. Sim. Entende? Então, assim, a ação de Deus a nosso favor foi uma ação real, entende? Não foi um pensamento vago, não foi um acho que devo, não, ação, entende? Ação. E perceba, você frequenta uma igreja, você está à frente de um grupo, olha para o seu líder. Eu frequento uma igreja que a gente tem um problema sério com o nosso pastor titular, porque quando começa o ano, a gente fica com medo de perguntar para ele, pastor Sidney, está tudo bem? Fica todo mundo contar, a liderança da igreja fica assim, pergunta não, porque se perguntar ele vai dizer que ele sonhou de fazer algo novo. Domingo agora tem o Vision Day, e o Vision Day geralmente nos últimos 7 anos foi mais trabalho. Então veja, essa prontidão em fazer, né? Em fazer. Aqui na nossa pastor Arival, ele tem esse ímpeto muito forte, muito forte. O pastor Arival, a gente brinca, é o pastor empreendedor, né? Ele traz um monte de coisa nova. E é isso aí. É isso. Ele costuma falar, a tolerância é zero. O que é tolerância zero, pastor? É quando não tiver mais desnível social. Eu frequento uma igreja em Alphaville, e do outro lado da Castelo Branco tem Carapicuíba, Osasco, Itapeva, Jandira, e são cidades dormitórios, e uma parcela grande da população é classe D e E. E o que ele fala para a gente é, no dia que do lado de lá tiver a mesma condição socioeconômica do lado de cá, aí Jesus volta. E ele fala, o mundo só melhora com a intervenção da igreja. Se a igreja não intervir na sua condição local, e para isso acontecer eu não posso ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Eu vou ter que acordar cedo. Eu vou ter que emagrecer. Para fazer o quê? Para ter mais disposição para a obra. Entende? É verdade. A gente precisa entender que o nosso corpo ele está vinculado à obra de Deus. Que a nossa pessoa é um tijolinho na construção que Deus está fazendo. Então, estar saudável, em última instância, é dizer assim para Deus, eu estou preparado, conta comigo. Manda aí. Manda que eu seguro. Manda aí que Manda eu vou fazer. Que eu seguro. Então, é isso aí. Eu vejo isso. Eu
eu diria que a gente tem que olhar para a nossa saúde como sendo parte do cumprimento do nosso chamado. Entende? Parte do cumprimento do nosso chamado é estar, permanecer saudável. Porque aí, independente do que Deus me chamar, eu vou ter condição física, condição emocional. Eu acho que assim, é claro que a gente vai ficar doente, né? Sim. E acontece, mas a gente fazer a nossa parte, né? Exato, é isso. A gente faz a nossa parte. É E a gente vai receber de braços abertos aquilo que Deus vai Sim, nos dar. sim. Meu grande amigo, o nosso papo está chegando ao fim. É sempre assim, né? A gente chama amigo, a gente normalmente fica 3 horas batendo papo, em vez de ficar trabalhando nas coisas que a gente devia fazer, a gente fica batendo mais papo. Mas aí a gente corre atrás e depois entrega. Eu queria te agradecer e deixar esses últimos segundos aí para você deixar uma mensagem para as pessoas que ouviram esse papo, que você queira que elas guardem aí na memória, no coração e tentem colocar em ação, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer o tempo, o espaço para a gente poder dividir aquilo que Deus tem feito. Uma honra. Mas o que no final do dia eu gostaria de deixar de recordação para vocês é que não é porque você não tem um cargo de liderança na sua igreja, na sua atividade profissional, não é porque você tem uma condição socioeconômica diferenciada que você não está apto para fazer a obra de Deus. Primeiro. Segundo, talvez você seja portador de uma doença crônica, uma diabetes, uma hipertensão, ou uma doença que provoque dor na coluna, enfim, que esse é o mais comum. Talvez você tenha fumado durante muito tempo e o seu pulmão está bombardeado e você está hoje sofrendo as consequências do passado. Mas nada disso impede de você hoje ser proativo consigo mesmo. Nada disso impede de você ter foco do cuidado hoje. Hoje. É hoje que Deus está te chamando. Ele não está dizendo para você amanhã de manhã, depois que você acordar. Ou daqui uma semana quando você voltar das férias. Ou daqui um mês ou ano que vem. Não, é hoje. Então talvez os cuidados que sejam necessários para você ter essa plenitude. Né? Deus não nos chamou para ser cauda. Ele nos chamou para ser cabeça. Sim. Liderança, exemplo. Talvez você não tenha percebido, mas tem muita gente ao seu redor que está olhando para você e querendo se espelhar em você. Dizendo assim, gostaria de ter a alegria, a felicidade, o bem-estar que o Lácio, que o Moacir tem. Então, como profissional da área da saúde, o que eu desejo para você é que você não fique doente, que você não seja doente, mas que você busque algo que talvez não tenha sido foco na sua vida até hoje, que é saúde. De novo, Lácio, muito obrigado. Obrigado pela IPPP TV, que tem feito um trabalho maravilhoso, que tem alcançado vidas de uma forma muito especial e que é uma grande plataforma para Deus operar aquilo que Ele deseja no nosso meio. Obrigado, Lácio. Obrigado. E obrigado a você que, mais uma vez, de forma fiel, aí tem assistido esse canal, o canal da IPPTV, e está olhando esse programa. Só de você estar aqui e estar assistindo, isso significa que te interessa o tema saúde. Isso já é o primeiro passo, porque para a gente ter ação, a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Aqui, a gente entrega o conhecimento e agora a gente depende que você faça a ação. Então, eu espero que você possa compartilhar, curta, compartilha, assina o canal, acompanhe toda quarta-feira, sai um episódio às 9h30 da noite, toda quarta, toda semana para você. Então, acompanhe a gente, compartilhe e faça a sua parte. Eu te desejo uma boa noite, fique com Deus e até a próxima.